canal Analisando a Fé pela Razão. Estou fazendo um vídeo hoje com o título O Capítulo das Regras Sexuais Bíblicas, falando mais um pouco, sobre a questão da sexualidade na Bíblia, enfim. O cristianismo, por si só, ele é uma religião de regras, Ele é uma religião que ele impõe regras sexuais na vida a dois, E isso é baseado em algumas passagens dentro da Bíblia, Se você está chegando no canal agora, seja bem-vindo. E você pode procurar na playlist, tá? Onde esse vídeo que eu estou fazendo agora ele vai estar linkado, referente a onde eu abordo algumas temáticas, tá? Sobre a questões sexual, sexo anal, se é pecado ou não. Eu já falo um pouco também do homossexualismo, sobre a questão de se amaziar, o morar junto, o que é o conceito do casamento dentro da Bíblia, a questão também do sexo antes do casamento, se é pecado ou não. Eu tenho já vídeos aqui que abordam de forma mais detalhada esse assunto. Porém, tratando-se do cristianismo, principalmente a questão dos protestantes e evangélicos, os ditos moralistas, eles querem impor uma regra de conduta sexual se baseando em algumas passagens da Bíblia isolada, tipo Hebreus 13, verso 4, passagens de Paulo, enfim. Principalmente Paulo, Paulo é muito utilizado na questão da sexualidade, 1 Coríntios 7, enfim. Porém, de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, existe um capítulo, um livro e um capítulo que ele só fala sobre as regras sexuais. E por mais incrível que pareça, tá? Quando vai se falar de sexualidade para jovens, tá? Do cristão, eles não utilizam esse capítulo, ou esse capítulo só é utilizado para se condenar o homossexualismo, que é o Levítico 18. E eu vou estar trazendo aqui essa passagem de Levítico 18, tá? Pela versão NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje. Ele é até um capítulo que quando eu começo a ler ele, dá até vontade de dar risada, entendeu? Tipo, ele é bem... Principalmente pela NTLH, eu trouxe aqui por causa que a linguagem fica bem fácil de se entender, tá? Porém, eles condenam muito, eles utilizam esse capítulo para condenar o sexualismo. Porém, não vou nem abordar tanto a questão de homossexualismo nesse vídeo, embora também eu possa fazer outro vídeo comentando um pouco acerca do homossexualismo dentro de Levítico 18, tá? Enfim, vamos começar aqui a ler pelo verso... Vamos lá... Aqui, ó, verso 6, tá? Não tenha relações sexuais com uma mulher que seja sua parenta, tá? Primeira regra sexual aqui de Levítico 18. Tá? Não tenha relações com a sua mãe. Isso seria uma vergonha para o seu pai e também para a sua mãe, tá? Ou seja, condenando aqui o incesto, as relações sexuais entre filho e mãe, mãe e filho, pai, Enfim, verso 8. Não tenha relações com qualquer outra mulher que pertença ao seu pai, tá? Não, ou no caso madrasta, Ou pode ser também de repente uma outra mulher que o pai tenha, enfim. Não tenha relações com a sua irmã, seja por parte de pai e de mãe, ou somente por parte de pai, e não importa que ela tenha sido criada na mesma casa ou em outra, tá? Mais outra regra sexual aí. Verso 10. Não tenha relações sexuais com a sua neta. Atenção, vovôs. Atenção, por isso seria uma vergonha para você. Verso 11. Não tenha relações com a sua irmã por parte somente de pai, pois ela é irmã mesmo. Verso 12 e 13. Não tenha relações sexuais com a sua tia. Atenção, sobrinhos. Olha aí, presta atenção, a regra sexual aí, ó. Tá na Bíblia. Seja por parte de pai ou por parte de mãe, tá? Não tenha relações com a mulher do seu tio, tá? Ou seja, atenção aí os sobrinhos aí, tá? Mais safadinhos aí e tal, Por parte de pai, pois ela é sua tia. Verso 15. Não tenha relações com a sua nora, tá? Atenção aí aos sogros aí sogros mais safadinhos aí. Presta bem atenção aí, cuidado, hein? Verso 16. Não tenha relações com a sua cunhada. Isso seria uma vergonha para o seu irmão, tá? Verso 17. Não tenha relações com a filha ou a neta de uma mulher com quem você já teve relações, tá? Ou seja, verso 16 diz: não tenha relações com a sua cunhada, tá? Ou seja, isso seria uma vergonha para o seu irmão, realmente, uma coisa bem lógica. Verso 17.
Não tenha relações com a filha ou a neta de uma mulher com quem você já teve relações. É possível que ela seja sua parenta e isso seria uma imoralidade, tá? Verso 18. Não case com a sua cunhada, irmã da sua esposa, enquanto ela estiver viva. Isso criaria uma inimizade entre as duas irmãs, tá? Ou seja, mas Jacó fez isso, né? E Jacó ele casou com Lia, enganado, né? Assim, encheu a cara de cachaça quando se casou, que era comum naquele tempo, o casamento ser regrado a muita bebida alcoólica, coisa que hoje em dia você vai no casamento de crente, no malemar toma um refrigerante, né? Mas na Bíblia o casamento ele era regrado a bebida alcoólica. E não vem com esse papo de que, é porque naquele tempo era diferente. É porque o vinho que Jesus transformou não tinha álcool. Porra, mano, toma vergonha na cara, velho. Você quer disfarçar o quê? Quer fazer a gente de idiota? Qualquer pessoa que lê a Bíblia de forma racional, ela vai entender claramente que existia o consumo de álcool, era uma coisa extremamente comum, tá? Mesmo o vinho que Jesus transformou lá em João 2, ele possui álcool. A qualidade do vinho era medida pelo seu teor alcoólico, pelo nível de alegria que ele proporcionaria, tá? Então, ou seja, vai enganar outro, tá? Outro comentário aqui que eu quero fazer, tá? Verso 17, tá? Não tenha relações com a filha ou a neta de uma mulher com quem você já teve relações. É possível que ela seja sua parenta, e isso seria uma imoralidade. Você pode ver que o texto, tá? Ele não condena você ter sexo, um homem ter sexo, praticar ato sexual com uma outra mulher, tá? Aqui ele fala, não tem relação com a filha ou neta de uma mulher com quem você já teve relações, um caso, né? Ou seja, você pode ver que o texto, a gente vai ler o texto até o final, tá? E você vai ver que em nenhum momento o texto ele vai condenar sexo sem a questão sem um matrimônio, ele não condena, tá? O Levítico 18, ele é o capítulo na Bíblia que ele mais vai dar regras sexuais. Em nenhum momento ele condena sexo entre um homem e uma mulher, tá? Que se conhecem ou tem pode ter ser livre para ter um caso. Ele não condena em nenhum momento, tá? E esse o verso 17 é uma prova, não tenha relações. Só que é para um homem, tá? Não tenha relações com a filha ou neta de uma mulher com quem você já teve relações. É possível que ela seja sua parenta, e isso seria uma imoralidade, né? Ou seja, pode ser que ela seja sua filha, ou até mesmo a neta, né? Enfim. Verso 18. Não case com a sua cunhada, irmã da sua esposa, enquanto esta estiver viva. Isso criaria inimizade entre as duas irmãs, né? Como já foi lido. Não tenha relações com uma mulher durante a menstruação, tá? Porque a menstruação, na Bíblia, a mulher que quando está menstruada, ela é considerada impura, sendo que a menstruação é a saúde da mulher. A mulher que ela tem uma menstruação, tá, regular, ela quer dizer que ela é mãe, ela pode ser mãe, né? Ou seja, ela tem uma vida, um útero saudável, é uma mulher que é capaz de gerar outra vida. Mas, de acordo aqui com o autor da Torá, é sujeira, tá? Ela é suja, ela é impura, não pode ser tocada, tá? Enfim. Verso 20. Não tenha relações com a mulher de outro homem. Isso torna você impuro, né? Realmente uma coisa óbvia. Verso 21. Nenhum pai deverá entregar o filho ou a filha para servir o deus Moloque. Isso seria profanar o santo nome de Deus, o Senhor, tá? Aqui no caso é reconhecido que existiam outros deuses na época, tá? Verso 22. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Deus detesta isso. Aqui é o versículo chave de Levítico 18, né? Verso 22. Principalmente para quem gosta de pregar referente à questão contra a homossexualidade. Esse verso 22 aqui, ele é um verso que ele fala claramente, né? E muito utilizado, tá? Só que o pastor, ou padre, ou qualquer outro líder religioso, qualquer crente evangélico que queira usar Deuteronômio 18, verso 22, para falar contra o homossexualismo, lembre-se que o texto também impõe outros tipos de regras. Não só o capítulo 18, mas também o livro de Levítico, ele vai falar sobre regras de vestimentas, regras de aparência, regras de alimentação que o crente não segue hoje em dia. Condena o consumo de carne de porco, de peixes de couro, tá? De frutos do mar. Então não adianta nada você usar Levítico 18, verso 22. Não que eu esteja aqui defendendo o homossexualismo, porque eu particularmente não defendo nem sou contra. Eu sou um ponto neutro referente à questão de homossexualidade, tá? Mas se você utilizar Levítico 18, verso 22 para condenar o homossexualismo, se isso é válido para condenar o homossexualismo, então o livro de Levítico ele é válido para a regra de alimentação. E a maioria dos crentes não segue,
É chegado num bacon, é chegado numa salsicha, tá? É chegado em linguiça de porco, tá? Consome alimento gorduroso, veste duas peças de roupa de tecido diferente. O homem faz a barba, apara o cabelo, coisa que o livro de Levítico condena. Tá? Então, se é para seguir, segue direito. Se é para seguir só que te agrada, então, sabe, não se dê ao ridículo, não seja um crente hipócrita. Ou você segue ou você não segue. Certo? Verso 23. Contra a questão da zoofilia, né? Ninguém, homem ou mulher, veja bem, hein? Homem ou mulher, deverá ter relação com o animal. Isso é uma imoralidade e a pessoa fica impura, tá? Realmente é uma coisa que eu concordo, é a questão de se praticar, né, relação sexual com o animal é uma coisa desagradável. Realmente, eu não considero, mesmo como um cético, eu não considero isso algo saudável. É um desrespeito. Você viola o direito do animal, tá? Isso é um tremendo desrespeito a pessoa ela praticar algum tipo de ato sexual com o animal, qualquer tipo que for, tá? E disse Deus ao povo de Israel, tá? Não faça nenhuma dessas coisas, pois vocês ficaram impuros, como ficaram impuros os povos que eu vou expulsar da terra que vai ser de vocês, né? Enfim, eu nem vou ler todo o texto, tá? Depois vocês podem ler com calma para o vídeo não se alongar demais. A grande chave desse texto é que ele é um texto que ele foi, tá, direcionado aos israelitas, ou seja, ao povo hebreu. Tá? Nenhuma dessas regras que estão aqui vale para o cristão. Por quê? Porque Jesus aboliu a lei na cruz. Não. Jesus não aboliu a lei na cruz. Tá? Jesus ele nunca falou que veio para abolir. Muito pelo contrário. Ele não veio revogar ou abolir. Ele veio para cumprir. E a lei ela vai permanecer dentro do contexto bíblico até que o céu e a terra passe. E o céu e a terra não passou. O que você tem que entender, meu amigo cristão? Que a lei de Moisés, tá? Ela foi feita para um povo, tá? Ela foi feita por um povo, o povo hebreu. Ela foi feita para uma situação, quando aquele povo estava vagando no deserto. Isso aqui é como se fosse uma constituição para aquele povo. Não é para mim, não é para você, não é para o povo brasileiro no século XX, no século XXI. Não é para o americano no século XXI. Não é para o canadense, para o japonês. Isso aqui foi para o povo de Israel. Você não é povo de Israel. Tá? Você não é. Tem crente que vem com esse papo que somos geração eleita, nação eleita. Porra, toma vergonha na cara, velho. Por que você é melhor que os outros? Por que você é eleito? Sabe? É uma das coisas que mais me irrita no cristão. Ele se achar mais especial que o outro, porque ele nasceu, vai numa determinada igreja, é porque ele tem uma determinada visão acerca da interpretação bíblica. Enfim, cara, para de ser egoísta, seja mais humano, seja mais solidário, tá? Levítico 18 não foi feito para o mundo, para todos, foi feito para um povo. O texto todo fala, se você ler todo o capítulo, eu não vou ler todo para o vídeo não se delongar. Eu aconselho você a ler esse mesmo texto em outras versões, tá? De Bíblia, uma Almeida corrigida, uma King James, uma Bíblia católica, tá? Você vai ver que os mandamentos das regras sexuais de Levítico 18, ele se destinou a um povo, inclusive a questão do homossexualismo no verso 22, tá? Nenhum homem deverá ter relações com outro homem, pois Deus detesta isso. Engraçado que o texto não fala que nenhuma mulher pode não ter relação com outra mulher, né? O texto não fala isso, o texto só fala de homem contra homem, né? Enfim, margens para isso aqui só dá margem para interpretação, né? À toa que você tem igreja para homossexual também nos dias de hoje, né? Porque cada cristão forma a sua interpretação bíblica e forma também Jesus de acordo com a sua imagem, semelhança e interesses. Por isso que você tem tanta igreja por aí. Mas enfim, isso aqui foi uma regra válida, não é para você, tá? É para o povo de Israel naquele período de Moisés. É para um povo específico, numa condição específica, tá? Então, tudo que esse texto fala, não que eu estou falando que você deve fazer o contrário, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo assim, o que eu critico é se utilizar o texto de Levítico 18, embora eu nunca vi um pastor ler Levítico 18 na íntegra dentro de uma igreja, mesmo porque é um conteúdo que
sabe, muita coisa que é óbvia, né? Por exemplo, a relação de incesto. Incesto não é uma coisa legal, tá? A zoofilia, pô, totalmente condenável. Sem sombra de dúvidas, não é algo saudável, tá? A mulher do teu irmão pegar a cunhada, enfim, o vovô pegar a netinha, é óbvio que é algo ilógico, enfim, não é necessário ter uma lei contra isso, tá? Só que uma coisa que a gente observa ao ler todo esse texto de Levítico 18 é que em nenhum momento ele condena o sexo entre um homem e uma mulher que não tem nenhum tipo de vínculo parentesco. Ele condena o vínculo de parentesco, mas não fala que precisa ser casado, construir um matrimônio para que não se pratiquem ou tenham relação sexual, porque o sexo ele é uma coisa natural, ele é uma coisa que faz parte da vida do desenvolvimento humano, algo que a pessoa pode tranquilamente, praticando dentro, com uma pessoa de confiança, se cuidando, se preservando, é uma coisa saudável, prazerosa e que a pessoa pode ter direito de praticar sem ficar achando que existe um Deus lá em cima no céu fiscalizando o que ela está fazendo, o sentimento delas e os desejos dela, e ela ficar se reprimindo por isso, tá? Então, eu quero que você que tem dúvida acerca dessas questões, assista os outros vídeos, leia o capítulo. Qualquer dúvida, sugestão, crítica,